E eu vim para o culto hoje e Rafael falou, olha, eu não sei se o pastor vai estar aí, se não tiver, a probabilidade de você pregar é muito grande. Eu falei, nem vem, nem vem, eu vim para o culto. E aí eu comecei a buscar, para quem prega, fica essa dica, sempre tem um celeiro de sermões, né? Em algum momento você vai precisar pregar alguma coisa e Deus não vai te dar nada, e você vai buscar no celeiro. E eu falei, vou buscar no celeiro. E aí, quando eu fui buscar no celeiro, eu falei, o senhor tem alguma coisa nova para hoje? E ele me deu uma palavra que eu quero ministrar no seu coração. No livro de Zacarias, capítulo 9. Zacarias, capítulo 9. Versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Voltem, pois, à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois eu hoje vos anuncio que eu restaurarei tudo em dobro. Senhor Deus, abrimos nossos ouvidos e o nosso coração a receber a Tua palavra. Que venha ser entregue, Senhor Jesus, somente aquilo que o Senhor quer falar. Que o Charles venha sumir, para que o Senhor venha ser erguido tão alto, que tão somente a Tua glória permaneça. É o que eu te peço nessa noite, Jesus. Aleluias. Pode se assentar, esse é um texto muito bonito. Ele está falando sobre voltar a uma fortaleza, todos aqueles que estão cativos de esperança. E eu comecei a refletir sobre esse texto enquanto eu estava ali. E essa é a realidade de muitos crentes hoje. Muitos de nós temos uma esperança plena de que alguma coisa vai acontecer, mas parece que essa coisa nunca chega. Todos nós temos a expectativa de que o novo de Deus vai chegar, mas parece que cada vez está tão longe. Alguns de nós chegam a pronunciar aquela frase de: poxa, será que é só comigo que não acontece coisas boas? Será que vai demorar tanto assim? A vida de fulano está dando certo, a vida de Beltrano está dando certo, mas a minha parece que está tão desorganizada, tão distante. E eu estava ali pensando e Deus me fez lembrar de Lucas capítulo 15, onde ele traz 3 parábolas. E a terceira fala de um filho, que um dia olha para o seu pai, e olhando para o seu pai, ele diz: pai, eu quero toda a minha herança. Muitos de nós têm vontade de desistir de tudo, né, pastor? A gente quer ir embora para outra igreja, a gente quer ir embora para outro trabalho, a gente quer ir embora para outra casa, quer ir embora para outra família, quer ir embora para outra vida. E às vezes a gente acaba abrindo mão de coisas que Deus tem programado para as nossas vidas. E aí, esse jovem olha para o pai e diz: eu quero a minha herança, porque eu quero ir embora. E o pai dele, tudo bem. E isso, olhando para o panorama do Oriente Médio, aquele jovem estava pedindo para que seu pai morresse, porque ele queria fazer outras coisas. E a Bíblia fala que aquele pai, sem pestanejar, dá aquilo que aquele jovem pediu. E passado um tempo, aquele jovem pega sua fortuna e vai embora para outro lugar, e ele começa a viver sua história de forma louca, desprovida de qualquer inteligência financeira. Ele começa a gastar e gastar e gastar, e ele vai exaurindo tudo que ele tem em prol de conquistar alegrias que só o dinheiro compra. E eu quero deixar isso bem frisado: o dinheiro compra muitas alegrias, mas ele não compra felicidade, porque felicidade, só há felicidade no mundo. A felicidade você vai achar em uma boa roupa, você vai achar numa boa viagem, você vai achar felicidade numa boa comida, num bom restaurante, você vai achar, alegria em qualquer um
desses lugares que o dinheiro pode comprar, mas felicidade a gente só pode encontrar em Jesus Cristo. E aquele jovem, ele vai gastando, e ele vai embora. Só que aquele jovem, apesar de ter ido embora, ele carrega o seu pai com ele, mesmo que sendo na memória, mas o pai dele está junto com ele. E ele leva o pai dele em todos os lugares. Ele vê um trabalhador e ele lembra que o pai dele daria uma ordem assim, assim, assado. Ele vê alguma outra coisa, ele associa seu pai. É impossível um filho que não se recorde do pai, por pior que o pai seja. O filho sempre vai se recordar. E aquele jovem, ele tem o seu pai do seu lado, ainda que estão somente na memória. E Deus estava me falando no banco que muitos de nós têm Deus na memória, mas não tem Deus mais do lado. Não tem mais Deus no dia a dia. Antigamente botava-se um hino para dormir e chorava com aquele hino, orando e dormia. Mas acabou, pastor. Tinha gente que ia dentro do ônibus orando, lendo a Bíblia, e acabou. Tem gente que fazia comida adorando e cantando, e acabou. Mas Deus está dentro da memória. E as pessoas acreditam que ter Deus dentro da memória vai resolver todos os nossos problemas, quando na verdade isso é uma grande mentira. E às vezes a gente coloca a mensagem de um grande pregador na internet, achando que ele vai resolver o problema do nosso íntimo, e não resolve. E aí a gente cria uma esperança em cima de uma coisa que não pode se realizar. Por exemplo, eu lembro do meu pai. Para quem não sabe, meu pai faleceu, mas eu lembro do meu pai em tudo. Eu entro na igreja, tá tocando um hino, eu lembro do meu pai ajoelhado no canto de cá, e no outro culto eu lembro dele ajoelhado no canto de cá, e no outro culto eu lembro dele ajoelhado no canto dali, aí alguém bate uma nota no violão, eu lembro dele. Mas por mais que eu tenha ele na minha memória, eu não vou conseguir estar com ele nessa terra de novo, a não ser depois que Deus fizer alguma coisa aí. Aí é um discurso teológico gigantesco, eu não vou entrar nisso agora. Mas eu não vou conseguir estar. E muitos de nós, apesar de ter Deus na nossa memória, na nossa esperança, já não sente mais o fluir de Deus, porque o Deus ao qual a gente serve não é um Deus de memória, ele é um Deus do presente. Isaías vai dizer: porque desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu um Deus que trabalha em favor dos seus. Ele é o Deus do agora. Não adianta a gente ter um Deus de memória, porque antigamente a igreja era assim, antigamente as coisas aconteciam assim. O Deus de antigamente continua presente aqui na igreja do agora, e Ele vai continuar fazendo a sua obra, não importa o que aconteça. As pessoas hoje dizem: a igreja contemporânea, a igreja dos nossos dias, está esperando o descer do Espírito e um renovo da igreja toda. Mas eu sinto muito em dizer, mas Jesus falou que os últimos dias serão de apostasia. Mas sobre os remanescentes Ele derramaria uma unção poderosa. Que você seja um remanescente. E Deus, Ele está declarando nessa noite: ó filhos da esperança, retornai à fortaleza. É tempo de voltar-se para Deus, que é a fortaleza mais poderosa que ao podemos estar. É tempo de regressarmos ao Evangelho verdadeiro, puro e simples, onde Jesus faz as coisas. É tempo de regressar para Cristo e levantar Ele tão alto que somente a presença dEle permaneça. Se você for olhar o Burj Khalifa, que é o maior prédio do mundo, eu duvido que você saiba como é que é a parte de baixo dele. Você não olha para baixo, você só olha para cima. Se você passar pelo prédio mais alto de Vitória, você vai olhar para cima, você não vai olhar a portaria dele.
E Jesus, ele tem que ser da mesma forma, ele tem que estar tão alto na vida da gente, que somente a presença dele permaneça nos lugares que a gente vai. Quando ele diz regressai, é porque tem pessoas que precisam retornar. E aquele filho, ele está tão distante, que ele começa a enfrentar problemas. E no mundo a gente vai ter aflições, o próprio Cristo disse isso. Só que passar provações com Jesus do lado é tão agradável. Eu não sei vocês, mas já passei fome. E eu lembro que a música que a gente cantava era Jesus é a dose mais forte dentro de mim. E aquilo deixava a gente feliz, por mais que a gente não tivesse o que comer. E eu falava, mãe, eu não tenho um sapato. Ela dizia, Deus proverá. Mãe, eu não tenho como comer, Deus proverá. Todos os momentos ela dizia, Deus proverá, e Deus proveu em cada área das nossas vidas. E o mesmo Deus que proveu para mim, proveu para você, proveu para a sua família. Tanto é que Samuel disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Você tem a presença de Deus, mas você não pode portar só na sua memória, você tem que andar com Ele do seu lado, de forma que quando você passe, as pessoas queiram um pouco mais de você, queiram um pouco mais da sua presença, e que você possa dizer como Pedro, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho arroz, não tenho feijão, mas Jesus eu te dou. O filho pródigo, ele entrou em problemas porque ele quis ter o pai na memória e tudo que o pai queria, podia dar a ele. Muitas pessoas estão dentro da igreja por aquilo que Deus pode dar. Mas o evangelho escandaloso que o apóstolo Paulo vai escrever lá em Romanos 16, 1 ou 1,16 surgiu agora, porque eu não me envergonho do evangelho. É escandaloso o evangelho de Jesus, porque ele não te promete te dar bênção nenhuma, mas ele promete estar com você em todo o tempo e te dar uma alegria, uma felicidade que o mundo não pode. Aleluia. Aquele jovem, ele está passando por grandes problemas e tribulações, mas a esperança dele é de que o pai podia resolver. Muitos de nós estamos passando por provações acreditando que Deus pode resolver lá no passado. Mas Deus não faz as coisas como sempre fez. Todo dia Ele tem um maná novo, todo dia Ele tem um renovo novo, todo dia Ele tem uma palavra nova, todo dia Ele tem um milagre novo. Para quem não sabe, tenho certeza que todo mundo aqui sabe, evangelho significa boas novas ou novidade. Todo dia tem uma novidade na presença de Deus. Todo dia. Aquele jovem estava frustrado, aquele jovem estava... Eu não sei se eu posso usar a expressão, mas vou usar lá em Nanuque, pode. Desgraçado. Estava acabado, destruído. Mas a memória dizia, poxa, na casa do meu pai, até o jornaleiro, o cara que trabalhava por diária, o diarista, come melhor do que eu estou comendo. E a Bíblia fala que ele desejava comer as alfarrobas. A alfarroba não era comida para ele, porque era comida para porco. E o ruim do crente que tem Deus somente na memória é que ele aceita qualquer comida e ele deseja comer a comida do mundo. Aí parece que faz mais sentido ele ver 1 hora de Netflix do que ficar 1 hora dentro do culto. Parece que faz mais sentido ele assistir um filme de 2 horas do que ele orar por 2 horas. Porque as alfarrobas começou a fazer mais sentido para as pessoas que têm Deus somente na memória. E isso daqui não pode acontecer no nosso meio, na nossa vida. O evangelho de Jesus é Ele em primeiro lugar. E João capítulo 15 vai dizer assim, se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, tudo o que você pedir, eu vos darei. Ou seja, olha a lógica do texto, eu tenho que estar em Deus e a palavra dele tem que estar em mim. Só que na nossa vida está acontecendo que a palavra dele está em nós, mas nós não estamos nele. E aí a gente começa a enfrentar problemas e fica cativos, lembrando de coisas do passado, achando que tudo vai ser resolvido como no passado. Quantas provações a gente enfrenta na nossa vida emocional? Eu estava falando com o Gitana, que eu fui ao médico falando sobre ansiedade. Ele falou, cara, se você conhecer alguém que não tem ansiedade,
você me fala que a gente vai levar ele na terapia para diagnosticar que ele também tem. Todo mundo tem. Mas Jesus vai dizer: depositai em mim todas as vossas ansiedades. A ansiedade, ela tem um princípio do medo, e o apóstolo Pedro, ele vai dizer o seguinte: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Não dá para a gente conhecer Cristo e andar com medo. Aquele homem estava lá vivendo de alfarrobas, pelo desejo das alfarrobas, vivendo de medo. Vou passar fome, eu não tenho nada, eu preciso de alguma coisa nova. E aí Zacarias está dizendo aqui: voltai à fortaleza, voltai a Deus, não ao Deus que pode te dar alguma coisa, mas o Deus que te formou no ventre da tua mãe, desde a fundação do mundo, Ele já te conhece. Voltai para o Deus verdadeiro que te sustentou em todos os passos da sua vida até agora. Voltai à fortaleza verdadeira que é Jesus Cristo, que se você pecar, Ele é seu advogado. Voltai à fortaleza onde Jesus, Ele é aquele que te perdoa, te justifica, te redime de todos os pecados, te adota como filho e ainda te faz justo. Adotado junto a Deus. Aquele jovem, ele decide que ele precisa voltar. Diga-se de passagem, a ladeira abaixo é sempre mais fácil, né? Descer a ladeira é muito bom. No ditado popular, todo santo ajuda. Agora subir a ladeira dá um trampo. E aí você precisa se conectar de novo com Deus, voltar a conseguir entender as palavras dele. Eu gosto do evangelho como curso de inglês, pastor. A pessoa faz um curso de inglês e aí de repente ela começa a voar no inglês. Ela está sabendo o verbo to be todinho, né? Sabendo o verbo to be todinho. E aí um belo dia ela não usa mais. E aí de repente alguém fala inglês, aí desperta aquela emoção, vou falar inglês de novo. Aí ela ouve alguma coisa, ela não entende, aí ela ouve outra coisa, não entende, aí começa a dar um desânimo. Seguir a Deus é igual, se você deixar de usar um pouquinho, começa a desandar tudo. A nossa conexão com Deus tem que ser em todo momento, em todo tempo, em espírito e em verdade. As pessoas acreditam que orar a Deus tem que ser de joelho, trancado num lugar, ó Pai magnânimo, exânimo Senhor. Quanto mais a gente conversa com Deus, mais a gente se conecta com Ele. Quanto mais você conhece Ele, mais Ele expõe onde você tem que melhorar. Quanto mais você melhora, mais perto dEle você fica. Quanto mais perto dEle você fica, mais dentro da fortaleza você fica. Os medos vão embora, as tribulações podem até ficar um pouquinho, mas a certeza da vitória é garantida. A gente se orgulha muito de contar milagres que pessoas passaram lá no hospital. Eu estava assim, o médico me condenou, mas hoje eu estou vivo para a glória de Deus. A gente fica feliz de lembrar dessas coisas. A gente fica feliz de cantar com saudosismo. Igreja pequena, onde Deus falava. Só que quem estava lá naquela igrejinha se orgulhava de passar pelas provações porque sabia que Cristo estava junto. Alguém aqui quer passar por provação? Ninguém. O apóstolo Paulo vai dizer assim: porque para mim morrer é lucro e viver para mim é Cristo. Aquele jovem, ele decide voltar. E voltar significa morrer. Quantos de nós precisamos morrer nessa noite? Morrer para aquele desejo pecaminoso. Morrer para aquela coisa que a gente sabe que Deus odeia, mas a gente ama. Quantos de nós precisamos morrer para os nossos sonhos, para viver os sonhos de Deus?
Eu imagino esse jovem voltando, quilômetros e quilômetros e quilômetros, pensando: para que eu fiz isso? Para onde eu fui? E eu quero dizer para você: suba essa ladeira, porque essa ladeira se chama arrependimento. E Jesus disse: eu adoro um coração arrependido, coração contrito e quebrantado. Eu não suporto ver um assim. Você tem que passar por esse caminho e viver ele inteirinho, porque lá pertinho do final você vai ver o Pai de braços abertos dizendo: bem-vindo de volta à minha fortaleza, bem-vindo de volta à minha proteção, bem-vindo de volta onde a esperança faz sentido. Porque às vezes a gente tem esperança. Eu vou contar esse testemunho. Eu pensei, pastor, que eu seria pastor com 25 anos, quando meu pai era vivo. E aí meu pai morreu. Aí eu pensei que eu seria pastor quando minha mãe, pastora, assumiu a igreja. Ela fez a indicação, botou os trâmites, aí a prova foi cancelada. No outro ano só tinha eu para fazer a prova, e no outro ano pandemia, aí outra pandemia, a outra metade da pandemia. Aí veio o meu novo pastor. Aí eu falei: agora vai. Aí ele fez a indicação. Aí eu comecei a ficar feliz. Aí Deus falou: vai não, porque sua esperança está em homem. Enquanto eu não for sua esperança, eu não te dou nada. Só há esperança em Cristo. Ninguém pode te prometer nada. Todo mundo que te prometeu alguma coisa, ele ainda pode descumprir a promessa, mas quem prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. No tempo dele, quando você tiver com sua esperança nele, tendo ele como sua fortaleza, ele cumpre os propósitos e os desígnios que ele mesmo sonhou para a sua vida. É tempo de voltar para Deus de forma pura, quebrantada, arrependida, verdadeira. Às vezes a gente fica meio tristinho, e é muito comum lá em Nanuque também. Eu fico: meu Deus, podia ter tanta gente aqui, sabe, Senhor? E Deus todo dia Ele fala comigo. Eu não vou falar muita coisa para todo mundo, eu vou falar muita coisa para quem quer me ouvir. Talvez a mensagem que Deus está trazendo hoje não seja para quem não veio. Perdão, a mensagem de hoje não é para quem não veio, a mensagem de hoje é para quem veio. Deus, ele não erra. Deus não escreve certos por linhas tortas, ele escreve certo em linhas certas. Então é tempo da gente se voltar a Cristo, se voltar de forma tão profunda e simples, que qualquer coisa que ele fale faça sentido. Eu tenho estudado sobre Nicodemos. O nível intelectual de Nicodemos era tão grande, tão profundo, que Jesus falava coisas simples e ele não entendia. A nossa sociedade está se tornando cada vez tão mais profunda que a simplicidade do evangelho não faz mais sentido. E aí a gente tem se perdido de Cristo. A gente tem se afastado dele e vive esse cristianismo com saudosismo, querendo que ele que volte. É tempo da gente voltar para Jesus de forma simples, de forma pura, falando com ele, conversando com ele, se relacionando com ele, exaltando a ele, vivendo por ele, glorificando a ele, porque é somente nele que tudo que eu tenho se desfaz. Não importa o quanto eu seja inteligente, diante dele a inteligência cai, porque ele é o autor da sabedoria. Não importa o quanto eu seja rico, ele é o dono da riqueza. Não importa o quanto eu diga que não quero, ele diz que quer e a minha vontade cai. É em Cristo que tudo se desfaz. Então a gente precisa voltar à fortaleza chamada Jesus, para que a honra e a glória dele seja ministrada em nossas vidas, para que ele fique e ele execute tudo que ele deseja em nossas vidas. É só em Jesus que a gente tem paz. E aí quando a gente faz isso, pastor, aquele jovem ele depara com um irmãozinho que não saiu da casa, né? Aquele irmãozinho
que acaba caindo lá em Êxodo 20:16, né? Não darás falso testemunho do teu irmão, que vive falando mal da gente, né? Eu quero te lembrar que se Deus disse algo a teu respeito, Ele é testemunha fiel e Ele cumpre. Não importa se alguém está te criticando porque você está tentando adorar de uma forma diferente. Não importa se alguém está te criticando porque você está chorando de uma forma que incomoda um pedaço da igreja. O que vale é o testemunho de Deus em seu favor. Existe a verdade dos homens e a verdade verdadeira que é a de Deus. E é somente nessa verdade que estamos firmados. E nela não há nenhum princípio de mentira ou de engano. É só em Jesus. Queria orar com você e passar para o pastor. Senhor nosso Deus, nós exaltamos e engrandecemos o Teu nome, Pai. Oh, Jesus maravilhoso. Jesus maravilhoso, vem estar, Senhor Jesus, em nosso meio, em nosso coração, em nossa vida, em nossa mente, em nosso pensamento, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. É a Tua presença que importa, é a Tua vontade que importa. É só o Senhor que importa. Como disse o Teu servo João, Pai, que o Senhor cresça e eu diminua, para que a Tua glória apareça e encha toda a terra, Senhor Jesus. Paizinho querido, que o Senhor adentre os lares nessa noite, Senhor Jesus. E que a Tua presença venha ser poderosa, Senhor Jesus, a ponto de impactar os vizinhos, deles quererem oração, deles quererem visita, deles quererem uma palavra, Senhor Jesus. Paizinho querido, enche a nossa vida de louvor de novo, Senhor Jesus, não tão somente de canções, mas de louvor ao Senhor, que é o único digno de receber, Senhor Jesus. Paizinho querido, tira do nosso eu toda a esperança, Senhor Jesus, de passado, e que a nossa esperança venha estar no futuro, como o Teu servo falou, Senhor Jesus, deixando as coisas que para trás ficaram, eu prossigo para o alvo, que é Ele que produz salvação, que o nosso alvo venha a ser o Senhor Jesus. Em o Teu nome santo é que eu te peço, Senhor. Aleluias.